Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Israel estava num período difícil. O país dos profetas experimentava uma época de aridez. Fazia quase 400 anos que a boca profética silenciara sobre as terras áridas da Palestina. Aguardava-se de um momento para outro uma revolução ideológica. Acreditava-se que a divindade se encontrava amargurada diante do comportamento do denominado povo eleito. Por essas e outras razões, quando a notícia ecoou de quebrada em quebrada, as multidões foram erguidas para tomarem conhecimento. Mas a notícia vinha de uma região muito pobre, a Galileia. A Galileia, na Palestina, na época destes acontecimentos, era região de pastores, pescadores, de agricultores. E por isso mesmo aquele que vinha dessas regiões era tido como uma pessoa de menor credibilidade. Mas assim mesmo, a notícia viajou de boca a ouvido, pessoa a pessoa. E inesperadamente em Cafarnaum, a melhor das cidades que estava à beira do lago do Genezaré, recebeu uma massa inesperada. Em Cafarnaum se havia notabilizado um velho pescador. A verdade, no entanto, é que ele era um homem de 40 anos, mas como estava afeiçoado ao mar, fazia mais de 2 décadas, era tido o filho de Bar-Jonas, como um homem de idade profética. A sua casa imensa, esparramada na praia, coberta de tamarindeiros em flor, e nas areias misturadas a seixos e pedras miúdas, destacava-se das outras pela grandiosidade das suas paredes de pedra. Era uma casa de vastas proporções, como ainda hoje, aquelas que são erguidas à margem do mar. De aspecto quadrangular, o teto apresentava uma claraboia e era erguido com lajes para que as famílias à tarde pudessem receber os ventos alísios que sopravam do mar, que afinal é um lago menor do que a Baía de Guanabara. Dessa forma, naquele dia que fora tão divulgado pela multidão, necessitados de vária ordem, acorreram precípites, apresentando as exulcerações das suas misérias. Eram paralíticos seminus, mulheres tresvariadas, mendigos, cegos, coxos. Eram portadores da ranceníase, de dermatoses várias. Eles ouviram falar de um novo pregador que se ia apresentar na Galileia naquela manhã, na casa de Simão Bar-Jonas. A inquietação tomava conta dos arredores. Era a exposição das misérias humanas. Cada qual aboiava os seus próprios problemas. Havia uma alacridade de crianças que corriam de um para o outro lado, misturada à manifestação tenebrosa da perturbação mental. Obsidiados, loucos, misturavam as suas vozes horrendas a todo aquele explodir de emoções e de expectativas. A sala da casa que a claraboia iluminava a flux estava abarrotada. Inesperadamente ele apareceu, adentrando-se pela porta que dava acesso à praia. E ao aparecer inesperadamente, um frêmito percorreu a multidão. As criaturas humanas são as mesmas. Variam de cidades, de países, de idiomas, de culturas. Mas as problemáticas humanas são iguais.
Quando ele apareceu, seu porte majestoso, e uma luminescência que dele se irradiava como uma aura de paz, tomou conta inesperadamente das pessoas que o aguardavam ansiosas. Exatamente nesse momento, ele distendeu as mãos e, olhando a multidão que estava expectante, começou a falar: eis que eu vos trago a minha paz. A criatura humana tem necessidade de paz, mas eu não vos trago aquela paz tumultuada, perturbadora, inquieta, que caracteriza os propósitos da terra. A paz que as criaturas dão é a paz elaborada por meio de decretos que são desrespeitados. É a paz conveniente dos negócios, a abastança, a tranquilidade endinheirada. Mas essa paz, na sua transitoriedade, passa, cedendo lugar à frustração e à angústia. Eu vos trago uma paz especial, que é resultado da plenitude interior, da consciência tranquila, de um caráter reto e, acima de tudo, de uma conduta ilibada que se faz trabalhar através das ações nobilitantes. Essa é a minha paz. A paz que os outros oferecem invariavelmente desaparece, perde-se. Mas aquele que em realidade desenvolver os valores do Espírito, esses terão a plenitude da paz. E essa paz ninguém a tomará. Eis que eu vos trago as experiências do reino de Deus. Anuncia-se uma era nova, era de renovação e de propósitos superiores. Até hoje, ouvistes dizer que ditosos são aqueles que têm, os que possuem, os que governam, os que sobrenadam no mar das agitações humanas. Eu vos digo, porém, que aquele que possui é um atormentado pela posse. Aquele que governa é desgovernado às vezes em si mesmo. E aquele que sobrenada no oceano das quinquilharias invariavelmente é perturbado pelo medo de perdê-las. Eu vos venho dizer que há um estado de plenitude, um estado de felicidade real. Aquela felicidade que decorre das ações bem urdidas, das atividades bem delineadas e das metas transpessoais, aquelas que se alongam além da sepultura de cinza e de lama. Ora, era um discurso original. As pessoas estavam acostumadas a escutar as arengas sacerdotais, as disputas político-religiosas, as promessas de mentira, que é o próprio semblante daquele que as anuncia. Ora, era um semblante irônico, de certeza de não as cumprir. Pela primeira vez, aquela gente simples e atormentada encontrava promessas de esperança, mas de uma esperança que se torna realidade com o advento do sacrifício pessoal, com o esforço da própria criatura. Não era trabalhada na ficção, na mentira, não se vestia de palavras chulas, não atacava ninguém, não culpava. Simplesmente trabalhava o solo do caráter para insementar uma esperança diferente. Foi nesse momento que se escutou do lado de fora, que a multidão parecia isolar do mundo, uma voz que aboiava sofrimentos especiais. E a voz dizia: Jesus de Nazaré, apiada-te de mim que sou um desventurado. E as pessoas que acompanhavam aquele ser atormentado imediatamente gritaram: abram alas, deveríamos levá-lo ao profeta para que ele o cure. E nós vejamos que ele é autêntico. Mas as pessoas do seu egoísmo, que ali estavam mais próximas, asseveravam ser impossível poder entrar mais alguém e negavam-se a arredar em pé. Foi quando outrem, que acompanhava aquele diálogo de certa altercação, sugeriu que se levasse o paciente pela escada lateral e o descessem pelo telhado. De imediato houve um silêncio imenso na turba
e escutaram-se os passos atropelados pela escada lateral, pisando no piso da parte superior da casa, e todos olharam a claraboia. Apareceu inesperadamente uma esteira imunda, atada em 4 pontas, que começou a descer com cordas que braços vigorosos sustentavam, e sobre ela um homem, que era quase um cadáver. Ali estava o organismo em degeneração. Podia-se ver-lhe os olhos saltando das órbitas, a testa larga, a cabeleira rala, desgrenhada, e algumas serpentes de artérias que pulsavam, dando-lhe um aspecto quase hediondo. Os lábios finos, a dentadura à mostra, a garganta marcada pela escassez alimentar, o peito desnudo magro e as articulações que pareciam coladas. A esteira desceu suavemente ao lado do profeta e o enfermo repousou no chão banhado de suor. Todos olharam-no. É sempre essa a nossa postura diante das novidades. Que iria acontecer? Era a interrogação muda daqueles homens e mulheres que acorreram para ouvir o novo profeta. Então o paralítico, que era muito conhecido na cidade, ergueu os braços magros, com nós imensos nas articulações, e com uma voz fanhosa começou a mercadejar a necessidade que trazia embutida na alma: Jesus de Nazaré, apiada-te de mim, que sou paralítico, cura-me, Rabi. Jesus olhou para as pessoas e a multidão meneou a cabeça afirmativamente, dizendo-lhe: se tu és profeta, demonstra-nos para que o creiamos. Ele olhou o paralítico e deixou-se envolver num halo de grande simpatia. Com uma voz tranquila e segura, ele disse en passant: Natanael, ben Elias, levanta-te e anda. O paralítico teve uma expressão imensa de surpresa e, olhando agora, marcado pela expectativa, retrucou: tu me conheces? Se tu me conheces, tu sabes que há mais de 5 lustros eu me encontro paralisado à mercê do meu próprio destino, que a miséria corrói e a compaixão da cidade apenas mitiga a minha sede e a minha fome, cada dia maiores. Se tu me conheces, como que tu me conheces? Jesus olhou para ele e, demonstrando uma suave ternura nos olhos e na face, elucidou o enigma: Natanael, eu te conheço desde ontem, desde os remotos dias antes que tu fosses. E por isso eu te digo: levanta-te e anda, eu te ordeno. O paralítico tentou levantar-se, cravou os braços magros no chão e deu impulso, mas parecendo que a energia não era suficiente, ele foi vítima de um vágado e tombou. O mestre agora estava ajoelhado ao seu lado, com as mãos distendidas e os olhos fixos nos seus olhos semiabertos. Ele lhe falou com uma voz enérgica: Natanael, ben Elias, eu te ordeno em nome de meu Pai, levanta-te e anda, Natanael. O paralítico pareceu guindado ao magnetismo da sua face, e como se tivesse uma catapulta invisível que o erguia, foi se levantando, até que se postou de pé, oscilou como um pêndulo de relógio, e emocionado enxugou suor, perguntando agora com ansiedade mal contida: que queres que eu faça? Que te vás e que te apresentes aos doutores, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. Natanael curvou-se, enrolou a esteira imunda de polas sobre o braço, deu um grito, a multidão abriu alas e ele desapareceu na praia, podendo-se-lhe ouvir a voz, enquanto o marulhar das ondas arrebentava nas areias ávidas de beijos.
Houve um impacto na multidão. A maioria conhecia aquele paralítico fazia muitos anos. Algo de especial havia acontecido naquela sala. Eclodia uma era nova, um fenômeno inesperado que se conhecia através de narrações. Agora era uma realidade patente diante dos olhos. O estupor estava nas pessoas ansiosas, quando uma mulher que estava ali à primeira fila, tomada de emoção, disse: Senhor, cura minha filhinha que é cega, e eu a tenho nos braços. Ele tocou-lhe os olhos, e a menina deu um grito quando sentiu o nervo óptico ferido pela luz. E alguém gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. E mais alguém: ajuda-me, socorre-me, protege-me, Senhor. Eram as misérias humanas, os destroços da nossa insensatez. Cada qual apresentava as exulcerações do corpo, que eram manifestações da miserabilidade da alma. Aqueles que se sentiam renovados viajavam, partiam e anunciavam, chegando novas levas de desesperados, de pessoas aflitas. E ele prosseguia, limpando mazelas, abrindo olhos fechados, desenrolando línguas hirtas, abrindo ouvidos mocos, tranquilizando a mente anatematizada pelas forças espirituais negativas ou pela alucinação psicótica. A tarde caiu naquele dia de calor e Pedro estava à porta entusiasmado. Ele olhava para aqueles fenômenos e para o seu amigo e dizia de si para consigo: que maravilha! Ele é meu amigo. É formidável poder tê-lo na minha casa. Todos saberão que nós somos amigos. E estava tão entusiasmado que não percebeu que seu amigo estava cansado. Mas nesse ínterim, Jesus o olhou de uma forma especial e Pedro deu-se conta. Várias horas transcorreram na ampulheta do tempo e ele estava pálido, as mãos levemente trêmulas, a sudorese abundante colara-lhe os cabelos à testa. E havia nos olhos um ar de profunda melancolia. Pedro, que estava acostumado com as redes do mar, no mar das pessoas humanas, ele levantou os braços e disse: chega, o mestre está cansado. E empurrou as pessoas sem maior consideração. Pareciam ondas sucessivas que não acabavam nunca. Ele pegou o amigo como um pastor pega a sua ovelha, com ternura. Segurou-lhe o braço e levou-o na direção do mar. O mar da Galileia, geograficamente, fica numa depressão da terra, a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É uma região fresca, considerando-se a paisagem agreste de Israel. Ali, naquelas regiões, em Magdala, Cleópatra passava períodos de férias para beneficiar-se da aragem agradável que soprava do Genezaré. Aquele mar admirável era pesqueiro, eram águas piscosas, e alguns historiadores dizem que na época deveria haver mais de 5.000 barcos de pescadores nas águas transparentes que às vezes se eriçavam e tempestades ruidosas abalavam a intimidade do mar. Jesus amava o mar. Talvez o mar seja um símbolo psicanalítico de mistério e de profundidade. Assim são as almas, serenas na face e tumultuadas na emoção, harmoniosas no sorriso e profundamente abissais no comportamento. Ele amava aquele mar amigo onde ele estava fazendo os seus primeiros amigos. Então Simão Pedro levou até quase a crista das ondas, à sombra de um velho sicômoro que se esparramava, e sobre uma pedra colocou-o sentado. O sol se apagava na boca murcha da noite, que se salpicava de dentes estrelares. A brisa mansa eriçava suavemente as ondas, e uma tranquilidade desses silêncios que prenunciam uma grande revolução pairava no ar. Simão sentou-se-lhe ao lado. Simão o amava, era quase analfabeto.
mas tinha essa percepção dos pensamentos rápidos. Não se pode dizer que fosse um homem inteligente, digamos-lhe que era vivaz. Esse meu estava acostumado a lidar com as pessoas, era negociante. Mas a ternura de Jesus fascinava-o, aquela beleza transpessoal mística, a suavidade máscula da sua face. Então Simão sentou-se ao lado e deixou-se embriagar da presença do amigo. A noite caiu direta, sem preâmbulos, e o silêncio prosseguia. Sentado à terra e o mestre a uma pedra, Simão olhou em determinado momento e percebeu que o amigo estava chorando. Então indagou: tu choras? Sim, Simão, eu choro. Oh, de alegria, eu pressuponho. Não, Simão, de tristeza, eu te afirmo. Rabi, eu não te compreendo. Afinal, hoje é um dia extraordinário. É um grande momento de nossas vidas. Israel recebe o Filho de Deus. Neste momento, em toda parte, teu nome é repetido com unção, com reconhecimento, com ternura. Rabi, eu conheço a maioria dos miseráveis a quem tu curaste. E tu estás triste? Sim, Simão, estou profundamente triste. Mas por que tu estás triste? Porque vós outros não me compreendeis, nem tu, nem eles. Acreditais por acaso que o reino que veio implantar na terra seja um reino de remendões? Tu crês por acaso que se pode colocar um vinho capitoso num vaso, onde ele vai sofrer o avinagramento porque está sujo? Tu pensas que é lícito colocar remendo de pano novo em veste rasgada e velha? O rombo será maior. É verdade, Simão, mas Rabi, eu conheço Natanael ben Elias. Ele é paralítico há 25 anos, se me não falha a memória. E eu vi levantar-se. Aquele leproso eu conheço, e tu lavaste o corpo, se deixar sequer uma cicatriz, uma marca. Aquela mulher louca, muitas vezes expulsei-a da minha casa e via sair com diferente brilho nos olhos e um sorriso na face. É verdade, Simão. Mas neste momento, observa bem, Natanael ben Elias está contando aos amigos o que lhe aconteceu em uma tasca e embriagando-se de aguardente. O leproso está no lupanar diante de uma mulher equivocada. Abre a camisa e diz: vê, durante muitos anos eu não tive contato com outra carne, mas agora eu vou encharcar-me de prazer até a decomposição. A louca está a dizer: os que me maltrataram me pagarão. Eu me lembro, eles não tiveram respeito por mim, perseguiram-me, agora me vingarei. Simão, tu crês que eu haja vindo para estabelecer na terra esse reino de paradoxos? Pessoas ingratas, mordazes, que ao invés de bendizer a Deus a concepção de que foram objeto, agora focilam no pântano, na desonra e na agressividade? Não, Simão. O meu reino é um reino de justiça e de paz. A minha diretriz é a da transformação moral da criatura. A minha proposta é a proposta do amor. Eu me apiado deles, eu tenho compaixão. E por isso mesmo desejo alçá-los às cumeadas do bem, da renovação e da plenitude. Mas é natural, estes são dias muito ásperos, porque a criatura humana ainda me não pode entender. Eu mandarei alguém mais tarde, daqui a muitos séculos, para que repita as minhas lições. Eu mandarei um consolador para atender as lágrimas, mas ao invés de enxugá-las, erradicar as causas que as provocam. Eu mandarei o Paracleto, o advogado, que virá ensinar-vos o caminho da renovação. Eu mandarei o Espírito de verdade, e quando ele vier, ficará convosco para sempre. Mas os anos se dobrarão uns sobre os outros,
E essa mensagem que foi dada às margens da Galileia, ao mar, que silenciou na noite imensa, pareceu dobrar-se nas malhas do tempo. E durante muitos séculos, de Jesus, nós herdamos a mensagem histórica. Daquele homem que amava, nós recebemos a poesia fulgurante das suas palavras. É verdade que na história tivemos aqueles que o seguiram, 1 milhão aproximadamente, que deram a vida em homenagem à sua vida, que morreram no Holocausto, no exílio, que foram martirizados em todo o mundo mediterrâneo. Em homenagem a ele tivemos Agostinho de Hipona, que nos apresenta a primeira obra de autopsicanálise na sua confissão. Tivemos Orígenes, Tertuliano na Apologética. Mais tarde tivemos Francisco de Assis, que no século XII ouviu dizer: vem, Francisco, levanta minha igreja que está em ruínas. E o jovem Francesco Bernardone pôs-se a carregar pedras, a reerguer a igreja material de São Damiano, que estava em ruínas. Quando ele a foi oferecer e o sacerdote oficiava, ele ouviu novamente a voz dizer: não é essa a igreja, Francisco. A igreja de pedra é a igreja moral que está em ruína. Se nós nos lembrarmos, no século XII, começavam as cruzadas. Aquele movimento herético que pretendia defender a sepultura de Jesus vazia, com o objetivo, no entanto, de trazer para o Ocidente os tesouros orientais. Eram as expedições guerreiras de Ricardo Coração de Leão, de Bouillon e outras personagens europeias sedentas de poder, que trouxeram muito ouro para a Europa, mas também trouxeram a gripe, a tuberculose, a sífilis de heranças orientais. Era a renovação moral que pretendia Jesus. Mas logo depois a humanidade recebeu outros seres extraordinários. Santa Teresa de Ávila, a grande mística espanhola, que tinha coragem de dizer: viver para mim é estar morta, e morrer para mim é estar viva. Ao lado dela, São João da Cruz, o grande místico medieval, São Pedro de Alcântara e quantos outros. Até que por volta de 1515, Lutero, tendo a oportunidade de ler o Evangelho, que era proibido até aos padres, somente os teólogos podiam ler, ele ergueu-se para protestar contra a maior imoralidade religiosa da história, que foi a venda das indulgências. Isto é, conceder perdão a qualquer tipo de crime, desde que a pessoa pudesse pagar. Genocídio, destruição de uma raça através da guerra, teria o perdão e o criminoso herdaria o reino de Deus se pagasse. Adultério, o choricídio, o infanticídio, todos os hediondos crimes recebiam de Leão X a indulgência do perdão a peso de ouro. Lutero se levanta e experimenta a dieta difforme, pregando que não é necessário intermediário para chegar a Deus. Antes dele, 100 anos, um homem que lecionava teologia na cidade de Praga, João Rus, aprendendo a lição da necessidade de caminhar a Deus diretamente os seus sentimentos, que era discípulo de um pregador inglês, João Wycliffe, propunha a reforma da igreja, a falta de humildade, a necessidade de se voltar às origens, como prega até hoje Dom Helder Câmara, de se abandonar a opulência enquanto os pobres morrem à fome. Ele pregava o retorno às classes operárias e a todos os camponeses quando foi condenado. Para defender-se da injúria de heresia, ele se dirigiu à cidade de Constança, levando o salvo-conduto que o seu rei lhe havia oferecido, o rei Sigismundo Pusilânime Hipócrita. Ao chegar a Constança, tomaram-lhe o salvo-conduto. Ele foi aprisionado, julgado, febril e condenado a morrer na fogueira no ano de 1415, pelo crime de amar a Deus de forma diferente. Contam
que estando ele atado à fogueira quando as labaredas crepitavam, uma mulher beata tomou de uma acha de lenha e jogou nas chamas para torná-las mais devoradoras. Ele era um ser superior, olhou para ela e disse: Sancta simplicitas. Oh, quanta ingenuidade, quanta simplicidade, santa ignorância. E no momento em que ele sentia as labaredas e o fumo asfixiando, ele deu um grito curioso: vós hoje assais na fogueira um pato, mas um dia virá um cisne de luz que as vossas labaredas não alcançarão. Porque a palavra rus, em eslovenco, significa pato ou ganso. Era João Pato. Ele dá esse brado no século XV. E mais tarde veremos que o cisne de luz não será alcançado pelas labaredas quando ele se vai reencarnar. Mas Martinho Lutero levanta-se e faz a primeira cisão da fé cega. De imediato a doutrina se adentra pela França, saindo da Alemanha. Veio à Suíça e em Genebra João Calvino, examinando o evangelho que nunca havia lido, apesar de ser sacerdote, estabelece novas diretrizes. E a doutrina protestante ou dos crentes toma conta da terra, e hoje são quase 300 ramificações diferentes. Mas o século XVI, 1515, é também o grande século da expansão territorial do planeta. Por volta da abertura da escola de Sagres, a conquista do caminho marítimo para as Índias, das aventuras ibéricas de Espanha e de Portugal, conquistando a América e o Brasil, o mundo começou a tumultuar-se, já não era a Eurásia. Agora também na direção do oeste, havia terras que podiam esmagar todos os países mediterrâneos. As grandes excursões dirigem-se às Américas e a mentalidade se alarga. Galileu Galilei, examinando com um telescópio doméstico os astros, prova que a Terra tem movimentos. A Bíblia começou a ser desmoralizada. A Bíblia dizia que o Sol era fixo e a Terra girava em torno dele. Ou melhor, que o Sol era móvel e girava em torno da Terra. Era o sistema geocêntrico de Ptolomeu. Ele disse que não. As suas observações demonstraram que era a Terra girar não só em torno do eixo, mas também em torno do Sol. Nicolau Copérnico apresenta em grandiosidade o sistema heliocêntrico. Newton detecta a lei de gravitação universal. Ora, levaram Galileu à Praça da Vergonha com 82 anos para negar uma verdade óbvia. Levaram Nicolau Copérnico à fogueira. E como não podiam matar a Newton, mataram-lhe a avó, condenada por crimes de feitiçaria. Mas se assevera que o progresso é uma força indômita. E um ditado árabe assinala: ninguém pode deter o sol. Dentro dessa visão de um perpétuo amanhecer, quando surge o século XVII, homens e mulheres extraordinários alargam os horizontes culturais da Terra. E temos oportunidade de contactar com Renato Descartes, de observar os grandes pensamentos cristãos. Agora a ciência vai se libertando do totalitarismo da religião. Os porões cedem lugar aos primeiros laboratórios embrionários. E por ocasião do século XVIII, com a promulgação das obras de Jean-Jacques Rousseau, do contrato social e outros, levantam-se as vozes de Voltaire com a enciclopédia, de Condorcet, de Montesquieu com as ciências filosófico-políticas, e a canção de Roger de Lille, a Marselhesa, sai do Café de Paris para derrubar a Bastilha. A fortaleza medieval, que era o maior depósito de pólvora da Europa. Aqueles jovens sonhadores e alguns panfletistas comovem a miséria de Paris, e mulheres esquálidas saem com varas paus e derrubam a Bastilha, o maior centro de defesa de toda a Europa. Começa a Revolução Francesa, e ao cair a casa dos Bourbons, Luís XVI e Maria Antonieta serem decapitados, uma nova ordem parece surgir nos céus do mundo: os direitos humanos. Até hoje, muito proclamados e pouco vividos.
Os gritos da fraternidade, da liberdade, da igualdade ainda ecoam em nossos ouvidos. Mas quando se proclama os direitos humanos, uma onda de loucura toma conta de Paris. Porque se proclama também a morte de Deus. Era o cansaço da religião ancestral, a desnecessidade da alma. Os grandes templos e catedrais góticos foram vencidos pela multidão. Os santuários foram devassados. Todos os objetos de culto arrebentados, atirados à rua ou roubados. E uma revolução agora de insensatez proclama a era da deusa razão. A França não precisa de Deus, nós temos a razão. Razão e ciência são nossos deuses. No entanto, no ano de 1802, um corso, Napoleão Bonaparte, chega a Paris. Depois de várias batalhas, ele assenta seus arraiais em Paris. E para governar a França, ele necessitava mais do que armas. Então ele faz uma concordata com o Vaticano, a segunda da história da França. No dia 2 de dezembro de 1804, ele manda buscar o Papa Pio VII e coroa-se imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame. Mas nesse período, 2 meses antes dele, a 3 de outubro desse 1804, da cidade de Lyon, próxima de Paris, 300 quilômetros apenas, chamada Cidade dos Mártires, reencarna-se João Rousse, o pato assado, que recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasce numa família católica, recebe a orientação basilar da família. Aos 8 anos vai transferido para a cidade suíça de Yverdon, próxima dos Grandes Lagos, de fala alemã. É levado pela sua genitora para entregá-lo a Pestalozzi, que revolucionava na época a pedagogia. Até Pestalozzi, a criança era tida como um adulto em miniatura. E a técnica metodológica da educação afirmava: quando sai o sangue, a cultura entra. Era o período dos castigos medievais. A orientação catedrálica. Pestalozzi disse que a criança é um ser em formação. E somente o amor pode ajudá-la a desenvolver as suas aptidões. Aparece então a pedagogia da escola nova. E é ali que Denisard Rivail vai receber as bases da sua formação cultural. Pestalozzi é protestante. E curiosamente Denisard Rivail é católico. Ele necessita de conhecer os 2 ramos predominantes do cristianismo europeu. Quando completa 15 anos, a sua inteligência era tão brilhante que Pestalozzi foi chamado a Paris para aplicar os seus métodos. E no lugar dele, para tomar conta do imenso instituto que era o internato, foi colocado o jovem Denisard Rivail. 15 anos. Ele termina o curso, vem a Paris e funda um liceu que dá o nome de Polimático, em 1832. Ensina matemáticas, astronomia, interessa-se pelo magnetismo, que era incipiente. O magnetismo estava na Europa há menos de 60 anos, àquela época. Ele começa a escrever obras de profundo senso cultural. Traduz uma obra famosa, que é elogiada por Pestalozzi. Escreve os anais e o concurso para entrar na Sorbonne, a melhor universidade da época na Europa. E concomitantemente escreve uma gramática para conjugar as irregularidades dos verbos franceses, os mais difíceis das línguas neolatinas. Ele casa-se com uma poetisa, uma miniaturista. E esse matrimônio sensibiliza-o, porque ela é mais velha do que ele, quase 9 anos, um ato de sabedoria. Casar com a mulher mais experiente, o contrário que ocorre a miúde. Essa mulher admirável, Amélie Gabrielle Boudet, renunciou à sua carreira literária, recebeu um prêmio da Universidade de Paris por um dos seus livros, Contos Primaveris. E ela agora se torna devotada esposa desse gênio, que durante vários anos luta como a escola noturna para jovens, o Liceu Polimático, que é tentado quase a uma falência por um sócio desonesto. E quando chega a metade do século, 1850, Paris era considerada a cidade-luz. Ali estavam personalidades admiráveis como Victor Hugo,
como Pasteur, Lister, Koch, os maiores gênios da medicina, da química, da literatura, da poesia, da arte. Paris era o fulcro da luminosidade terrestre. Por volta de 1852, começaram a aparecer fenômenos curiosos. Esses fenômenos vieram dos Estados Unidos. Mesas que saltavam, que produziam ruídos. Eles passearam pela Holanda, pela Inglaterra, estiveram pela Suíça e foram assentar os seus arraiais em Paris, que era uma cidade de luz e uma cidade frívola. Paris era uma cidade tão especial que um cronista da época escreveu a seguinte frase: em Paris, as ideias nascem pela manhã, envelhecem ao meio-dia e morrem ao cair da tarde. Diariamente há ideias novas. É melhor ser vaiado em Paris e no mundo inteiro desconhecido do que ser aplaudido no mundo inteiro e em Paris ignorado. Aí está o campo fértil. Quando chegam os fenômenos das mesas que falam, eram mesas com uma tábua redonda, uma haste central, terminava com 3 pés, daí chamarem-nas mesas pé de galo. As pessoas formavam um círculo nos altos salões, colocavam a mesa no centro, estendiam as mãos espalmadas sobre a tábua superior e a mesa agitava-se, estalava, levantava um pé, produzia ruídos. As pessoas faziam perguntas, claro, com quem eu vou me casar? Era a primeira pergunta feminina. Até hoje, ainda fazem com o copo, que é uma coisa muito perigosa. Então, como será a minha vida? Por que isso? Era o período frívolo. Outras vezes a mesinha saltava quase sem contato. Era o início da transcomunicação instrumental através de um aparelho próprio da época, mais rústico. Ali então se divertiam os parisienses. Um jornal chamado L'Illustration narra que a mesa era formidável. Ela respondia a todas as questões que eram apresentadas. E era mais eficiente do que as secretárias dos homens de indústria. Porque as secretárias eram muito bonitas e muito vazias. E havia outra vantagem. A mesa respondia certo, que as secretárias nunca logravam. E, ademais, as esposas não tinham ciúme da mesa, mas tinham das secretárias. Porque não havia nenhum problema entre a mesa e o interrogador. Foi nesse clima que, por volta de 1854, um amigo do professor Rivaio convidou para assistir a uma dessas experiências. Ele era magnetizador e isso deveria ser um fenômeno magnético, um fenômeno elétrico. Não se sabia o que era. E ele deu gargalhadas. Era livre pensador. Havia abandonado o catolicismo, havia desdenhado o protestantismo. Resolvera-se por estudar o pensamento dos grandes investigadores na área da antropologia, na área das ciências. E não podia aceitar que uma mesa pudesse ter sensibilidade. Então ele não aceitou o convite. Mais tarde, no mês de maio de 1855, na última terça-feira, um seu amigo muito devotado, um homem frio, culto, convidou para que fosse a uma das reuniões, onde havia uma grande sonâmbula, Madame Roger. Ele teria muito o que aprender. Ele foi à sessão e, com o ar séptico de qualquer pessoa, observou-a. A mesa começou a agitar, se surpreendeu, porque ele deu-se conta que ninguém a erguia com o pé e menos com a mão que estava sobre a tábua. Mas deveria ter um artifício, talvez uma haste, estivesse prendendo-a para produzir ruídos. Mas ele percebeu também que não só a mesa estalava, mas também o piso, as portas, as paredes, o teto. Era o seguinte: as pessoas faziam uma pergunta e alguém ia dizendo o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, e na letra que a mesa queria, ela estalava. Então se formavam palavras letra a letra, o que era muito lento. Depois se convencionaram vários diálogos. Quando for negativo, 2 sinais. Quando for positivo, um sinal. Quando for talvez mais ou menos, é possível 3 sinais. Todas as palavras terminadas em mente havia um sinal largo para evitar os advérbios, esses advérbios de modo. Dentro dessa panorâmica, as pessoas estavam técnicas na arte de receber as mensagens. Quando o professor Rivaio viu a mesa agitando-se, ele disse: eu não posso crer que uma mesa que não tem nervos, nem cérebro, possa pensar. Até que me prove do contrário. Como é que você que não tem nervos, nem cérebro, pode dar respostas lógicas?
E a mesinha respondeu: mas não é a mesa que responde, somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra. A mesa é um instrumento. Ele teve um impacto. Não acreditava na sobrevivência da alma à morte. A partir daí ele começou a fazer perguntas à mesa, de retórica, de ética. Ele falava 5 idiomas. Fazia as perguntas em vários idiomas e era respondido nos idiomas respectivos, inclusive em alemão, sem que ninguém à roda soubesse alemão. Outras vezes, fazia pergunta mental. Ou trazia envelopes lacrados com as perguntas que ele ignorava, para evitar o que hoje chamaríamos a telepatia indireta do inconsciente. E a mesa respondia. Ele passou a observá-las, tomando conhecimento que 2 jovens, uma de 15 anos e outra de 13, as irmãs Baudin, realizavam sessões em casa com Monsieur Baudin, um homem respeitável. Ele passou a frequentar a casa da família. E o senhor Baudin lhe disse que estava recém-chegado da ilha da Martinica. Ele era fumageiro, exportava tabaco. Ele havia feito essas reuniões e anotara 58 cadernos de perguntas e respostas. Ofereceu-as ao professor Rivaio, que ao lê-los deparou-se com uma grande filosofia. Foi numa dessas sessões, no mês de junho de 1856, que através de uma menina de 15 anos, ele recebeu agora uma mensagem mais direta, porque ele percebeu que a mesa era muito monótona. Teve a ideia de pegar uma pequena cesta de vime, amarrar um cordão e um lápis e colocar o dedo, porque ele percebeu que a energia saía da criatura humana, o fluido animal. E ao tocar a cestinha, ela flutuava e escrevia na ardósia. Ele então percebeu que a cesta era secundária. Pegou o lápis, colocou na mão e nasceu a psicografia, a escrita do psiquismo. Certa vez a senhorinha Jafé teve a ocasião de dizer que ele tinha uma grande tarefa. Como um grande reformador do mundo, cabia-lhe divulgar essas ideias. Noutra sessão, um espírito amigo que se dizia Zéfiro contou-lhe uma história peculiar. As Gálias eram a região que abrangia a França, a Espanha, grande parte de Portugal. E então o espírito vinha dizer que ele havia vivido ali, noutra encarnação, fazia mais de 2000 anos. Na época em que César invadira as Gálias e Vercingetorix, enfrentar os exércitos romanos. Naquela oportunidade, ele era um sacerdote druida, que acreditava num Deus de nome Dispater, o Deus da fraternidade, que era vegetariano, e que pregava a fraternidade por cima de todas as coisas e o amor. Aquele sacerdote chamava-se Allan Kardec. Ele ficou sensibilizado quando terminou de anotar essas informações e resolveu por publicá-las, o que ocorreu no dia 18 de abril de 1857. Ele preferiu colocar o nome de Allan Kardec em homenagem àquela reencarnação. Ou por outra, o nome de Nizar Rivaio, de professor Rivaio, era um nome célebre. Ele havia ganhado uma comenda da Universidade de Arras, na França. Era um homem ilustre. E ele deve ter raciocinado: se eu colocar o meu nome, as pessoas irão ler o livro por causa do autor. Eu vou colocar um pseudônimo e as pessoas irão ler o livro por causa do seu conteúdo. Foi um gesto notável. Aparece agora a figura de Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivaio, que é a encarnação nova de João Rus. Ele agora é um cisne de luz, que as labaredas não conseguiram mais silenciar a voz. A obra encontra ressonância na Europa. Logo depois, em 1861, ele publica um livro admirável, o Livro dos Médiuns, porque ele se dá conta que a pessoa que é instrumento entre a mensagem e o mundo objetivo, estando no meio, utiliza a palavra latina medium e publica um livro para estudar a paranormalidade humana. É o compêndio mais completo de manifestações paranormais e parapsicológicas. É uma obra admirável porque estuda um elenco imenso de informações mediúnicas e anímicas, e também a personalidade do sujeito, como identificar os espíritos, e apresenta todas as técnicas para se desmascarar a fraude. A obra até hoje é monumental e clássica. Em 1864 ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, e ao fazê-lo,
Ele diz que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu. É o Espírito de verdade que volta. É o Paracleto que vem ensinar exatamente na hora em que a ciência está em condições de comprovar a reencarnação, o perispírito, a comunicabilidade através dos órgãos dos sentidos físicos da criatura humana e outras expressões como a loucura, que não tem síndrome nos fenômenos patológicos da psiquiatria, a obsessão. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem estudar a doutrina moral de Jesus Cristo. Em 1865 ele publica O Céu e o Inferno, ou A Vida Futura conforme o Espiritismo. Em 1868 publica A Gênese, e a 31 de março de 1869, entre 10 e 11 horas da manhã, ele é vítima da ruptura de um aneurisma e morre. Morre Allan Kardec e fica o Espiritismo. O Espiritismo teve que enfrentar as lutas titânicas como Jesus as enfrentou. Disseram que o Espiritismo era uma seita demoníaca, que o Espiritismo levava à loucura, que o Espiritismo era coisa de gentinha e da ralé. Allan Kardec definiu de cedo: o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência de observação, uma ciência experimental, utilizando-se da mediunidade. Mas é sobretudo uma filosofia, porque pretende explicar quem é o homem, de onde o homem veio, para onde o homem vai, por que a criatura sofre. Quem de nós aqui não perguntou por que eu sou tão azarado? Por que tudo que eu faço dá errado e pessoas injustas, indignas, tudo que fazem dá certo? Há pessoas que põem a mão no metal qualquer e vira ouro. Eu pego uma barra de ouro e vira lama. Por que na hora do meu triunfo me puxam o tapete e eu tombo? Quantas perguntas, por que eu sofro? Por que nascem crianças belas, em berços de ouro, inteligentes e miseráveis, nas palhas úmidas, com a oligofrenia, com a idiotia? Porque nascem crianças chifópagas, pegadas uma à outra? Porque nascem crianças aidéticas. Algumas religiões dizem é Deus castigando a humanidade. Ou falta de psicologia. Como é que Deus pode castigar se Ele é amor? Quem ama não castiga, quem ama, ama. Nem perdoa, nem castiga. Permite a quem erra reabilitar-se. É uma proposta pedagógica. Entre nós que somos imperfeitos, quanto mais na suprema sabedoria. Muitas vezes eu tenho lido e ouvido dizer: Deus está castigando a humanidade com a AIDS. Mas a humanidade pouco está se importando, continua depravada. Será que isso vale? A mãe abandona a criança aidética e foge. Então Deus está castigando a mãe, que era uma insensata, uma toxicômana ou uma promíscua na área sexual. E para Deus castigar um, tem que tornar desgraçado o outro. Então o Espiritismo veio pregar a reencarnação. Nós somos autores dos nossos destinos. Cada um é aquilo que faz de si mesmo. Felicidade e desdita são sementeiras minhas que eu colho mais tarde. Deus nos cria simples e ignorantes e dá-nos o determinismo, o destino. Qual é o destino nosso? Ser feliz. Para lograr a felicidade, nós temos o livre-arbítrio, a nossa livre opção. Poderemos marchar direito agora ou dar umas curvinhas e chegar lá depois. Francisco de Assis preferiu ir direto. Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Alberto Schweitzer, receberam o convite e deram-se milhões de pessoas anônimas, também assim o fazem, profissionais dignos, honestos e outros indignos e desonestos. Então nós temos o livre-arbítrio. Qualquer pessoa de mediana capacidade de discernimento sabe o que deve daquilo que não pode fazer. Todos nós sabemos. Quantas vezes dizemos: a vozinha da consciência está lá, mas não vou dar a menor importância. Vou fazer exatamente isto. E vai sofrer exatamente aquilo. Conforme semear, colherá. Não se podem colher frutos maduros no sarçal. Nem se poderá colher sarça nas parreiras. É uma lei de afinidade. O Espiritismo nos dá a reencarnação para explicar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como podemos ser felizes. Certo dia, um colega meu, da minha idade,
que claro, eu não vou dizer quantos anos são, olhou para mim e disse assim: mas Divaldo, você é mesmo Divaldo Franco, meu colega lá de Feira de Santana, que frequentamos a escola primária no ano D? Eu digo: sou. Exatamente eu. Vocês já iam calcular, eu sei. Eu digo: exatamente eu. Mas por que você está assim tão bem e eu estou tão acabado? Eu perguntei: como é que é a sua vida? Ele disse: ah, rapaz, não perco uma. Noite de farra. Eu não tomo, não. Eu vivo tomado. E prazer e tal. E você, como é que faz? Você vai a salão? Eu digo: vou a salão pregar. É o único salão de estética que eu conheço. Mas, Divaldo, você é feliz como parece? Eu digo: meu filho, num rosto enorme desse que parece uma panela e que está sempre rindo, é claro que eu sou feliz. Mas qual é o condão? Eu digo: é amar. E amar-se. Porque o Espiritismo nos ensina a nos amarmos. Aquela de odiar o mundo, de detestar o mundo, nunca houve. Eram pessoas castradas, frustradas, amargadas. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para poder amar a outrem é necessário que nos amemos. Quem não se ama, a ninguém ama. Como é que eu posso amar uma pessoa que eu nunca vi e detestar a mim que me conheço? Então o amor começa em nós. É uma outra moderna psicoterapia que o professor Hermógenes chama com muita propriedade amor-terapia. A terapia do amor, a terapia do riso, que está muito em moda na Europa. Descobriu-se que quem ri fica jovem. Que receita maravilhosa. E quem não ri envelhece logo, por uma questão fisiológica. Quem ri movimenta apenas 2 músculos. Quem feza movimenta vários. E quando afrouxa ficam as pelancas. Então é necessário rir. Mais do que isso, quando nós sorrimos, nós liberamos uma enzima dos nossos neurônios. É uma enzima, uma endorfina, que nos acalma e que nos mantém jovens. Um grande neurolinguista da atualidade teve a ocasião de dizer: faça o teste. Entre numa sala enfesado. Todo mundo vira a cara. Entre sorrindo, que desarma as pessoas. Faça de conta que já conhece todo mundo. Olá, como vai? Tudo bem? E vai passando e diz assim: nossa, que coisa. Agora entre bem emburrado. Que a pessoa diz: mas o que é que essa fera veio fazer aqui? Ele fez uma análise, o Dr. Lair Ribeiro, de que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, o que não é nenhuma vantagem para as mulheres. E ele teve a ocasião de dizer que é uma estatística entre os homens ricos, os grandes industriais, os executivos. Ele disse uma coisa curiosa: nos hotéis de luxo, nas grandes recepções, quando aparece um casal, o homem está enfesado para dar a impressão que ele é honrado. Não, ele é enfesado. E a mulher está luminosa, rindo. Ele vai morrer antes dela. Daí não é vantagem ter um mau humor, porque ele elimina toxinas que nos envenenam o organismo. O Espiritismo nos dá uma filosofia otimista. Você quer ser feliz? Ame, faça o bem. Ah, mas eu estou sofrendo. A colheita, semeie que vai colher. É uma questão de lógica. Se eu estou colhendo o que semeei, vou mudar o tipo de semeadura e receberei mais tarde o resultado. Então é uma filosofia admirável. Mas é também a religião do amor cósmico, porque nos vai levar de volta a Deus e tem por bases a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e no Evangelho de Jesus. Os espíritas somos profundamente cristãos. Anunciaram por malícia que nós não cremos em Jesus, não cremos em Maria Santíssima, não cremos no Santo. Eu não sei como é que eles sabem, eles não nos conhecem. A nossa base é Jesus Cristo, que para nós é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia. Os evangélicos, os evangelistas, os apóstolos, os santos, nem todos, é claro, porque eu não posso conceber Inácio de Loyola, que com a companhia de Jesus decretou a morte de milhões de pessoas, que acabou com os índios das Américas, esteja no reino dos céus. De jeito nenhum. Ele está no reino da consciência de culpa, que Torquemada, que ergueu a Inquisição, que destruiu a cultura e atrasou a evolução da humanidade por largos séculos. Só porque alguém disse: ele agora é santo, está canonizado, vai para os altares, que ele saia das labaredas da consciência perturbada para a plenitude do reino dos céus, que é um estado interior de paz.
Então, nós espíritas cristãos que o somos de base, estamos trazendo uma visão nova do cristianismo, provando que a morte não mata a vida, através da mediunidade, explicando a reencarnação. Mas o que é que a maioria das pessoas faz quando procura o espiritismo? Notem que se repete a mesma cena do cristianismo. Querem um remédio para a enxaqueca, querem um apoio para a unha encravada, querem uma solução para o casamento que não sai nunca e cada vez está mais difícil, quer agora uma solução para o parceiro, quer um emprego. Eu digo porque eu atendo milhares de pessoas. Há 47 anos que me dedico a isso, já atendi mais de 2 milhões de pessoas, individualmente em 47 anos. Eu tive o cuidado de fazer uma estatística aproximada. 90% são problemas existenciais. Mas, Sr. Divaldo, por que meu marido não gosta de mim? Por que minha namorada não gosta de mim? Quando eu era um pouco mais jovem, chegavam os jovens para mim e diziam assim: tio Divaldo, peça a Deus para eu me casar. Normalmente as mocinhas. Se eu não me casar com ele, tio Divaldo, eu me mato. Eu ficava com pena, Pai Nosso, meu Deus, case-a. E Deus até concedia, casava. E eu dizia agora: ai tio, eu estou felicíssima. Daí a 3 meses, tio Divaldo, pelo amor de Deus, peça para eu me descasar, porque não dá, tio Divaldo. E eu, meu Deus, separe. Agora, quando diz assim, tio Divaldo, eu digo: deixe comigo. Quando eu falo que eu digo assim: meu Deus, o que for de melhor, hein? Se for para não casar, o senhor dá um jeitinho. Se for para casar, o senhor arranja. Porque nós somos tão instáveis. A nossa problemática, mas é esta a função do espiritismo? Não. A função do espiritismo é ético-moral. É dizer-nos da necessidade da transformação interior para a conquista da paz. Porque doença e saúde são binômios da nossa realidade biológica. A saúde integral não existe. O estado de doença é uma transitória manifestação de desarmonia psicofísica. Tanto ela pode ser emocional, quanto psíquica, ou orgânica. Mas se nós equilibrarmos a mente, se agirmos com harmonia, teremos uma organização fisiológica saudável. E se não a tivermos, estamos resgatando de quando éramos desequilibrados. A proposta do Espiritismo hoje é erradicar as causas das aflições e propor uma nova ética de felicidade às criaturas. Como? Repito, amando. Mas ele não gosta de mim. Mas o problema é dele, não é meu. Quando uma pessoa não gosta da gente, fica de mau humor. A gente não dando importância, fica ótimo. Quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Porque eu fico toda hora martirizando-me. Tenho disfunções hepáticas. Produzo toxinas que vão perturbar a minha digestão ao aparelho gastrointestinal. Produzo distonias mentais, distonias respiratórias por causa do ódio, por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa da ansiedade. Então amar é bom. Um amigo me disse: mas Divaldo, há várias pessoas que não gostam de você. E eu digo: mas eu gosto de todo mundo. Mas elas não gostam de você. Eu até vou lhe dizer os nomes. Eu digo assim: para quê? Eu não tenho nenhum prazer de saber que não gosta de mim. Eu quero é gostar de todo mundo em geral. Mas essas pessoas não gostam de você. Eu digo: meu filho, até o dólar, que era a moeda mais querida, hoje não é mais aqui no Brasil, agora é o real. Quem é que quer mais dólar? Imagina, coitado, está em plena decadência. Daí nada é estável no mundo, como dizia Buda, é um mundo impermanente. Então eu me recordei de Jesus para evocar a sua chegada entre nós. Mas o Espiritismo, através da mediunidade, cura as pessoas, é óbvio, porque a base do Espiritismo é a caridade. Allan Kardec estabeleceu: fora da caridade não há salvação. Caridade econômica, caridade social, caridade moral, caridade espiritual. Utilizando-se da bioenergia, utilizando-se do magnetismo, da técnica da desobsessão, de uma série de recursos que coloca à disposição dos pacientes. Ele cura, mas é necessário que a pessoa se autocure. Porque em qualquer problemática, saúde e doença, se o paciente não muda de atitude mental, ele não muda de resultado real. Então uma era nova surge. Gostaríamos de sugerir aos senhores que pacientemente nos escutam, que lessem uma dessas 5 obras: o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia; o Livro dos Médiuns, que é a paranormalidade humana; o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a revivescência dúlcida de Jesus de Nazaré; o Céu e o Inferno, para terem noção da justiça divina; a Gênese, que é um tratado científico de cosmogonia, do nascimento do nosso sistema, da criação, à luz da ciência, diante das grandes buscas do conhecimento contemporâneo. E procurem-se
embebedar da mensagem de esperança. Se alguém nos faz o mal, pior para ele. Quando nós fazemos o mal, pior para nós. A nossa destinação é amar e amar. Estes são dias muito difíceis. Estamos às vésperas alucinadas de paixões. É necessário que nos asserenemos. Vivemos um contexto ingrato numa sociedade injusta. Que fazer? Blasfemar? Desequilibrar? Nos unir às vozes desesperadas? Propor-lhes-ia uma outra atitude. Diante desse chavascal e dessa onda de desespero, busquemos manter-nos harmônicos. E ao invés de nos queixarmos, digamos: Senhor, eu gostaria de te dizer que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, tropeçando na multidão, andando na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ama, que declama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina. Pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade que apertam mãos, mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de poesias, de cirurgias, de psicografias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, marcados, amputados, paralisados, deformados, e eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se está numa favela, se é um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei. Pelo contrário direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.